Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Livro de Provérbios, o capítulo 10 e o verso de número 7 declara assim: A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Salomão, nesse verso que ele escreve em Provérbios 10, que lemos, ele fala de duas classes de pessoas, dois tipos de pessoas que caminham sobre a face da terra. Ele fala do justo e fala do ímpio. Quando o texto se refere ao justo, no contexto, ele fala daqueles que são justificados pelo sangue do Senhor Jesus, pelo perdão alcançado. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então veio Jesus, sacrifício vivo pelo seu sangue, e nos justificou diante de Deus Pai. E a impiedade, o ímpio, é aquele que ainda não se definiu pelo Senhor Jesus. Ainda vive a sua vida distante do Senhor. Até sabe quem é o Senhor, conhece, alguns até dão crédito, mas não seguem. Então Salomão fala da jornada da vida de duas pessoas. Ele fala do justo e do ímpio. Mas ele fala dois pontos muito interessantes aqui. Ele fala: a memória do justo é abençoada. Mas ele também diz que o nome do ímpio vai apodrecer. Ele fala de memória, e é sobre isso que eu quero refletir. A memória é algo que nós trazemos à nossa lembrança. Todos nós temos lembranças, boas ou ruins. Claro que gostamos das boas, as ruins nós não queremos nem lembrar, mas às vezes vem na nossa memória. Então ele fala que a memória do justo ela é abençoada. E fala que o nome do ímpio vai apodrecer. O texto falando de memória me faz refletir. Deus tem memória. O Senhor não se esquece. Quando o Senhor tirou o povo de Israel, estava em direção a Canaã, a palavra fala em Êxodo capítulo 15, que se interpôs diante dele Amaleque para combater. O povo tem a vitória naquele embate, naquele combate, porque o Senhor deu vitória a eles. Mas o Senhor disse para Moisés: Moisés, escreve num livro que eu hei de riscar a geração, a descendência de Amaleque da face da terra. Passou-se anos e mais à frente, no reinado, no período monárquico, quando o primeiro rei Saul estava reinando, o Senhor deu uma ordem para Saul, através de Samuel. Vai lá, eu me lembrei do que Amaleque fez diante do meu povo, e deu uma ordem para exterminar Amaleque, os amalequitas. Então Deus tem memória, Deus se lembrou. Então quando o texto fala da memória, fala do lembrar de Deus, daquilo que o homem faz para o Senhor, para a obra do Senhor, para a glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo também escreve em 1 Coríntios 15, 58, ele diz assim: sejam firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que a vossa obra no Senhor não é vão. Ele está dizendo, tudo que nós fazemos para Deus não é vão. Memória. E essa memória vai permitir ao servo do Senhor receber o galardão eterno, o galardão do Senhor, conforme a palavra fala, conforme a promessa dita pelo próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso, o próprio Senhor Jesus. Mas ele fala que o nome do ímpio vai apodrecer. No final dos tempos, vai se abrir o livro, os livros das obras e o livro da vida. E todo aquele que não foi achado o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então, isso representa que o nome do ímpio vai apodrecer. Ele não vai ter memória. Ele não vai ter história. Porque ele rejeitou tão grande salvação. Ele fez uma escolha. Apesar de saber, ele fez uma escolha. Então, o que eu reflito? Deus tem memória. Não nos preocupemos com as coisas que vêm contra nós. Nos preocupemos em servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Claro que situações vão nos aborrecer, vão tentar nos roubar a paz, mas nós vamos fugir disso, fugir da aparência do mal. E isso vai ser uma grande obra diante do Senhor também. Naquele dia, o Senhor vai lembrar de todas as coisas que nós fizemos, que o homem fez, o servo fez, o não servo fez. Nada vai escapar diante da memória do Senhor. Reflita sobre isso. Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia com a paz
do Senhor Jesus. Amém?